Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Lunação Esoterismo. Eu sou o Leandro, estamos aqui começando a semana com uma abordagem afetiva pelas cartas e o tema da vez é para a gente falar a respeito de 3 coisas a respeito do momento dele ou dela, da pessoa que é especial para você, para que você tenha mais informação, saiba um pouco mais, né, a respeito desse alguém que é especial para você, em quem você vai pensar enquanto recebe a leitura. Para isso, a gente tem 3 baralhos diferentes na mesa. Aqui os arcanos maiores do tarô, aqui é um baralho cigano, aqui é o tarô zen. Então a gente vai trabalhar com os 3 aí, certo? E eu já vou explicar como é que a coisa vai acontecer. Olha só, como temos 3 baralhos na mesa e os 3 serão usados, eu não vou ficar aqui embaralhando os 3 porque vai demorar, tá? Então, eu já fiz isso antecipadamente e só vou cortar cada um dos baralhos aqui junto com vocês. Então, nosso tarô zen foi cortado. Agora, o baralho cigano está cortado também. E o tarô, aqui com os arcanos maiores, está cortado também. Então, como que a gente vai fazer agora? Vou colocar uma carta de cada baralho. Baralho cigano, tarô tradicional e o tarô zen. Mesma coisa aqui, mesma sequência. Baralho cigano, tarô tradicional e tarô zen. Então, agora você vai poder escolher aí as cartas da esquerda ou da direita, né? Com mensagens aí para você receber dos 3 oráculos ali, tá? Então, com uma carta de cada um. Vamos colocar aqui uma turmalina negra e aqui uma amazonita para você. Então, faz aí a sua escolha. Vou dar alguns segundos para você poder fazer isso enquanto você está escolhendo. Quem chegou agora, não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações para participar com a gente no dia a dia. E na descrição do vídeo seguem informações também que fazem parte do meu trabalho. Link para o meu outro canal do YouTube, canal Despertar Espiritual. Link para a Escola Virtual Lunação, com os nossos cursos na área esotérica, cursos online em videoaulas, e tem o Instagram Lunação Esoterismo. Então, acessem a descrição com as informações aí depois, tá? Todo mundo fez a escolha. Eu acredito que já foi o suficiente, né, para isso. Então, vamos fazer aqui as nossas interpretações. Eu vou abrir primeiro as cartas da esquerda, tá? Então, eu só vou deixar um pouquinho mais para casa da direita para a gente ter um espaço adequado. A primeira carta que eu vou virar aqui da opção da esquerda, do monte da esquerda, é a do baralho cigano, que vira com a carta do caixão. Então, lembrando, são 3 informações, 3 coisas a respeito do momento da pessoa em quem você está pensando aí, tá? Para você saber um pouco mais sobre o momento do outro, né? Então, a carta do baralho cigano virou com o caixão. O que que isso significa? Que você está lidando com alguém que está buscando algum tipo de transição na vida, né? De deixar algo para trás, de buscar uma situação nova para viver. O caixão simboliza essa etapa, é mais ou menos como a morte no tarô, né? Que sempre fala sobre portas que se fecham e portas que se abrem, transformações na vida. Então é alguém que está vivendo esse tipo de momento, passando por alguma transformação pessoal, né? Buscando uma nova forma de viver, deixando coisas para trás, tá? Então, um momento de renovação, certo? Essa é a primeira informação aí a respeito da outra pessoa para você. Com a mensagem adaptada ao nosso tema, é claro, né? Por que que eu falo isso? Porque muita gente tem o hábito de olhar para as cartas e pensar nas palavras-chave, né? Caixão é término. Terminar o quê? Se nós estamos falando simplesmente sobre o momento da outra pessoa, circunstâncias que fazem parte da vida do outro. Então a gente olhar para essa carta e falar término fica meio desencaixado, né? Por isso é que eu faço aqui justamente essa explicação para uma adaptação do contexto da carta à nossa temática aqui com o vídeo, né? Então realmente um momento de transformação na vida, de deixar coisas para trás, buscar coisas novas, transição, né? Um ciclo que se fecha para outro se abrir. Esse é o momento da outra pessoa com quem você está lidando aí. Agora vamos ver pelo tarô, então. A carta que abre aqui. Segunda informação a respeito da vida do outro para você, né? A força, ó.
Então, o que que esse arcano maior do tarô comunica a respeito do momento aí dessa pessoa em quem você está pensando? Que trata-se de alguém que está numa fase de autoconfiança, né? De confiar na própria capacidade, de querer resolver as coisas, de tomar a frente, de assumir responsabilidade, né? Pensar assim, eu posso, então eu vou fazer, eu confio no meu potencial, né? A força é isso, é quando a pessoa vive esse momento de acreditar em si, confiar no que pode realizar, sabe do que pode fazer, né? Então, isso às vezes pode dar a impressão de alguém um pouco prepotente, né? Que acha que pode ser melhor do que os outros. É, algo nesse sentido. Não necessariamente, mas é uma possibilidade, tá? De qualquer modo, a gente tem aí a ideia de que a outra pessoa passa por um momento no qual não se omite, né? De cuidar do que precisa fazer, de, enfim, tocar a rotina com os deveres, com as responsabilidades, resolver as situações, tá? Então é alguém que confia no próprio potencial, na própria capacidade. Isso pode, como eu disse, em alguns momentos dar a impressão de alguém meio prepotente, sempre acha que vai fazer melhor, então chama para si porque não confia nas habilidades dos outros, só na própria, tá? É uma ideia também aí a respeito. E, inclusive, se a gente for já tentar buscar uma combinação dessa carta da força do tarô com o caixão do baralho cigano, né? O que que dá pra gente pegar aí? É alguém que está nesse momento então de confiar em si, de saber da própria força e justamente passar por cima de situações da vida que de repente foram complicadas e que geram traumas, né? Relacionamentos difíceis do passado, experiências negativas. Então, alguém que chama agora essa força para poder justamente reverter, de repente, um lado emocional negativo que precisa ser superado, para colocar, aí sim, a ideia do término do caixão, colocar um fim em certos assuntos na vida, para poder tocar de uma forma melhor daqui para frente. Para isso a gente precisa com certeza de força, tá? Até porque a força do tarô não fala sobre força física, né? Sobre quanto peso você pode carregar, etc. É força emocional, né? É o quanto a gente fica firme perante a vida para enfrentar as situações, tá? Então é esse momento aí pelo qual a outra pessoa está passando. E vamos fechar aqui com o tarô Zen, então. Olha aí, mudança. Calhou, hein? Mudança que está justamente nessa fase aqui de transformação, de transição, como a gente estava explicando pelo baralho cigano com a carta do caixão, né? Então, alguém que precisa realmente da força para superar adversidades, para passar pelas transformações da vida, para coragem, inclusive, de colocar um ponto final em certos assuntos e buscar coisas novas para viver, e é alguém que passa realmente por uma fase de mudança, né? De viver novas situações, de uma necessidade de ver a vida acontecer de um jeito diferente. E de repente, se você fica numa certa dúvida, mais ou menos como, tá, mas o que isso tudo tem a ver comigo, né? Como isso se aplica em relação a mim? Bem, vamos a nosso tema, né? Três coisas a respeito do momento da outra pessoa. Então a gente está simplesmente te passando informações a respeito do momento do outro. Não tem muito a coisa de em relação a você ou não. É para você conhecer mais de como as coisas estão acontecendo com a outra pessoa, para você ter mais desse entendimento, poder compreender mais o momento do outro, ver como você se encaixa no que a outra pessoa está vivendo, no que ela está buscando para si, né? De repente promover mais situações que se enquadrem no que faz parte do momento do outro. Então isso pode funcionar para você, por exemplo, como boas dicas para favorecer a sua conquista, para melhorar um relacionamento. Bom, então eu sei que a pessoa de quem eu gosto está numa fase de mudança, né, de precisar de força para superar, de deixar certos assuntos para trás, de buscar coisas novas para viver. Então, vamos falar de coisas novas aqui, não vamos insistir em certos assuntos, não vamos ficar, né, desenterrando fantasma, esse tipo de negócio, tá? Então, essas informações para conhecer mais do momento da outra pessoa acabam te ajudando, te favorecendo também, né, para melhorar, como eu disse, a sua relação, para favorecer a sua conquista, se você está numa aproximação com essa pessoa. Então, são informações aí que vão te acrescentar bem, tá? Então, três informações, três coisas a respeito do momento da outra pessoa aí. Cartas da esquerda já foram trabalhadas, vamos olhar as da direita agora. Para quem escolheu aqui, tirando a nossa Amazonita. Primeira carta do baralho cigano, então, vem com a chave.
a carta 33, que tem a palavrinha ali do sucesso, né? E então a chave, fazendo parte do momento da outra pessoa, fala sobre o quê? Fala sobre alguém que está com iniciativa, energia de iniciativa perante a vida, atitude, porque quem tem a chave sabe que pode abrir portas, pode abrir passagens, né? Então não é esperar as coisas acontecerem, trata-se de alguém que faz mais acontecer do que espera acontecer, tá? A chave, então, pode se aplicar nesse contexto, fazendo parte do momento da outra pessoa. Alguém que está perseguindo o próprio sucesso, até nós temos a palavrinha do sucesso aqui embaixo, ó, realizações, conquistas na vida, criando a consciência de que precisa fazer por onde para atingir essas realizações. Precisa de iniciativa, precisa de atitude. Então, se de repente ainda você não pode observar alguém que está nesse comportamento, pelo menos está no momento de entender que funciona assim, de não ficar simplesmente esperando acontecer. Tem que fazer, tem que agir, né? Não adianta ter uma chave nas mãos e ficar esperando uma porta abrir sozinha ali. Você vai lá, coloca a chave, você abre, tá? Então é essa energia que está fazendo parte do momento aí de quem você está pensando. E é claro que isso vai se aplicar para tudo, para alguém que pode melhorar a própria vida profissional, para alguém que pode ser mais prestativo em relacionamento, né? Fazer mais acontecer na parte afetiva, não se omitir, né? Não se afastar, não deixar por isso mesmo. Se errou, uma capacidade maior de reconhecer um erro e de se desculpar, porque tudo isso é atitude, tá? Então essa energia está presente aí no momento da pessoa em quem você está pensando e enquanto você recebe essa mensagem. Baralho cigano, então, começando as cartas da direita com a chave. Vamos ver a carta do tarô que vai abrir aqui então. O arcano maior para você vem com o mago, falando também a respeito do momento da outra pessoa, a segunda informação aqui. O mago, alguém que está num momento de estabelecer uma prioridade, colocar uma meta para perseguir, mais foco para viver. O mago é o início, né, de repente, de uma caminhada de prosperidade, de sucesso, como nós já temos a informação com o baralho cigano. Tá? Então, o mago fala muito a respeito disso, de um grande potencial para alcançar alguma coisa, de opções que se apresentam, de repente um momento de abertura na vida, e aí a necessidade de fazer escolhas, de agir com foco, estabelecer uma prioridade. É lá que eu quero chegar, então é nisso que eu vou focar, porque é aqui que eu tenho que direcionar a minha energia. Então, de repente, você pode acabar se deparando com uma pessoa que está mais nesse comportamento, né? Mais obstinado, mais obstinada, né? Digamos assim, sem aquelas, como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra aqui. Displicências, sabe? De ver um dia após o outro passando e não fazer, e não agir de um modo realmente direcionado para vencer na vida. Então você pode, de repente, acabar visualizando uma pessoa mais determinada, né? Que persegue mais os objetivos, que sabe da importância de dar uma direção aqui para a força de realização que tem para poder alcançar alguma coisa, né? Acreditando aqui no que pode fazer pelas próprias atitudes, sem ficar esperando acontecer. Então, isso daqui é bacana, porque a gente já percebe uma pessoa que não está displicente, que não está num modo passivo aí de levar a vida, certo? E como eu falei, se você não estiver visualizando alguém com esses comportamentos, tá? Pelo menos saiba que é um momento de bater essa energia com a outra pessoa e ela compreender mais que deve ser assim. Então, nós temos a possibilidade de alguém já agindo, aplicando tudo isso daqui, que é muito interessante, muito importante para a vida, ou nós temos alguém que para quem cai mais a ficha nesse sentido, tá? Entende melhor que precisa, de fato, de mais atitude, de mais direcionamento, de colocar uma prioridade na vida, não ficar empurrando com a barriga, essas coisas, tá? Então é uma fase muito interessante aqui pela qual a outra pessoa está passando, né? Uma fase que pode gerar bons frutos aí, certo? E a terceira carta com o Tarot Zen, que vira aqui, amistosidade. Então nós temos alguém com essa energia realmente de obstinação, de determinação na vida, de foco, prioridade, atitude, e também uma pessoa com uma boa energia para harmonia nos relacionamentos, amistosidade, né? Alguém que recebe bem, alguém que tem mais disposição para conversar, para entender, né? Para ter empatia com as pessoas. Então, isso daqui favorece muito uma aproximação, certo?
porque pode ser mais fácil tratar de um determinado assunto com quem está nessa vibração aqui de amistosidade, tá? Do que alguém que está ali mais fechado. Por exemplo, se a gente tivesse a torre no baralho cigano, a introspecção, ou se a gente tivesse o eremita no tarô, né? Aquela pessoa que quer ficar mais isolada de fato, não quer muito assunto. Não, aqui a gente tem alguém com atitude, a gente tem alguém com amistosidade, tá? Então isso pode favorecer muito um diálogo, pode favorecer muito situações que sejam construtivas a dois, sem dúvida. E só repetindo, não necessariamente tudo que eu falei aqui se aplica em relação a você. É um vídeo falando sobre o momento da outra pessoa, informações sobre a outra pessoa para você entender mais do momento dela, tá? Então essa foi a oportunidade que eu ofereci para vocês aqui com essa leitura, trabalhando com 3 baralhos, então, baralho cigano, um tarô tradicional com os arcanos maiores e o tarô zen. Olha aí a nossa mesa bem colorida e fechamos assim mais um vídeo. Então, agradeço pela presença de todos. Um grande abraço, uma excelente semana, só começando, teremos muito mais por aqui. Até o nosso próximo encontro.